domésticas. O que elas e as patroas pensam sobre isso? O que é preferência revelada? Nossos repórteres pelas ruas perguntando aos consumidores sobre tal tema. Aumento da taxa de juros. Quais as implicações disso no consumo? Microconsultoria. O JM estreia uma série de reportagens sobre consultoria. A seguir no J Micro. Boa noite. Boa noite. Duas notícias desse mês foram motivo de muita discussão. O aumento do benefício para as domésticas e a queda do preço dos produtos da cesta básica. Como relacionar esses dois fatos? É o que vamos ver na reportagem com Mary Kay. Boa noite, William. Estamos aqui com a Márcia Gislaine para uma entrevista exclusiva para falarmos um pouco sobre a nova legislação para as domésticas e também sobre a diminuição do preço de alguns produtos da cesta básica. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite, Gislaine. Boa noite, você estuda aí, gente. E então, Márcia, você acha que depois da nova legislação haverá menos contratação de domésticas? Olha, eu não vou deixar de contratar a Gislaine não, porque ela é muito importante para minha família, cuida dos meus filhos. Mas, emocionada. Mas eu acho que muita gente vai ser demitida. Isso é o que chamamos de fenômeno de custo de oportunidade. Não sabemos ao certo o que acontecerá, não é mesmo, Gislaine? Depois da legislação, você acha que trabalhará mais ou investirá mais tempo em lazer? Eu não sei, ainda decidi ainda não. Tô achando que eu vou trabalhar ao mesmo tanto, porque a cesta básica tá mais barata. Aí eu vou poder comprar mais carne, arroz, vinagrete, tomate, cebola para nós fazer um festinha na laje e depois fazer a escovinha, a chapinha, meu cabelo, né, moça? Com certeza uma escolha difícil. Chamamos isso de trade-off entre lazer e trabalho. Se você passam a ganhar mais, tem incentivos a trabalhar mais para receber mais salários. Mas também tem incentivos a gastar mais tempo em lazer. Escolha difícil, não é, Bonnie? Como prever esse O risco? conceito de preferência é comumente usado nas escolhas entre tipos de comida, objetos, lugares, entre outros. Mas será que o povo brasileiro saberia nos explicar o que eles entendem sobre preferência revelada? E como isso poderia afetar a economia do Brasil? Nosso repórter foi à rua e encontrou respostas inusitadas. Viemos à rua para saber o que as pessoas pensam sobre preferência revelada. Vamos entrevistá-la. O que você entende sobre preferência revelada? Não sei o que é preferência revelada. Eu sei o que é preferência. Preferência por alguma coisa. Só. Obrigada. Ouviu? O que você acha que é preferência revelada? Tem nem ideia do que seja isso, gente. Não. Preferência revelada. É alguma coisa relacionada. Não sei, gente. Então tá, obrigada. O que você entende como preferência revelada? Bom, preferência revelada para mim seria as preferências que o consumidor tem, analisando várias cestas de produtos. E revelada acho que seria a cesta mais escolhida por todos. Obrigada. Revelada deve ser quando você tem uma preferência. Obrigada. Eu acho que é uma escolha de acordo com a preferência da pessoa. Obrigada. Podemos constatar com essa pesquisa que as pessoas não sabem o verdadeiro significado de preferência revelada. Chamamos o economista Hayek Kemal de Blanchard para nos explicar o verdadeiro significado e sua interferência no mercado. Boa noite, eu sou o economista Menkyo e sobre a preferência revelada nós podemos falar que ela age dentro da teoria do consumidor. Ela faz uma relação entre a demanda entre duas ou mais cestas de bens que poderiam ser consumidos dentro de uma mesma restrição orçamentária. Então, dentro dessa teoria, nós temos que sempre o consumidor faz uma escolha que vai te levá-lo à melhor satisfação ou utilidade possível. Então, vamos supor duas cestas de bens distintos. Uma contendo hambúrguer e Coca-Cola e outra contendo brócolis e cenoura. Todas as duas podem ser compradas. Então o nosso consumidor, por algum motivo qualquer, preferiu consumir a cesta de hambúrguer e Coca-Cola a consumir a cesta de brócolis e cenoura. Então isso ele revelou preferir diretamente a cesta 1 à cesta 2.
Isso não significa que a cesta 1 seja melhor que a cesta 2. Isso significa que ele preferiu consumir a cesta 1 em detrimento da cesta 2, quando ela estava disponível dentro desse restrição orçamentária. Então, sobre preferência revelada, nós podemos afirmar que ela é muito importante na análise econômica, porque sempre em algumas políticas nós temos que deixar de consumir alguns bens em detrimento do outro. E ela vai nos dar amparo técnico para devidas análises. É isso, uma boa noite. O JN estreia agora uma série de reportagens de consultoria que tem como objetivo auxiliar consumidores e produtores a resolver problemas no âmbito microeconômico. Começamos com o Sr. José, que reside no município de Cláudia, Mato Grosso, cujo alimento mais consumido pela população é o milho. Vejamos a seguir o vídeo. Ô moço, o que aconteceu foi o seguinte, abriram a fábrica têxtil lá na nossa roça, o pessoal ficou com mais dinheiro, só parou de comprar milho. Conversando com um compadre meu lá, ele falou comigo que eu tinha que aumentar o preço para poder vender mais. Eu acho que não, eu acho que se eu diminuir por esse tiquinho eu vou poder vender mais. O outro falou comigo que não sabe, tem que esperar para ver o que aconteceu. E eu sei que tem dinheiro aí que diz que é economista. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para poder vender? Dado que uma empresa têxtil se instala no município de Cláudia, no Mato Grosso, estudos apontaram que o salário médio dos trabalhadores subiu. Isso significa que a preços constantes, o consumidor apresenta um poder de compra maior que anteriormente. Porém, em relação ao milho, cujo é o alimento mais consumido e produzido pela região, percebe que a quantidade demandada em relação à variação do salário médio que subiu reduziu, o que chamamos em economia como bem inferior. A preocupação agora dos ofertantes de milho é definir o que farão em relação ao preço, se vão reduzir, aumentar ou continuar como estão. Por isso, vamos decompor a relação quantidade demandada em relação ao preço em dois componentes, o efeito renda e o efeito substituição. É a equação de Slutsky que veremos a seguir. Então, aqui estamos na equação de Slutsky, que mostra a relação da quantidade demandada em relação ao preço, que é decomposto em dois efeitos, o efeito substituição e o efeito renda. Anteriormente, nós tínhamos falado que, dado que a quantidade demandada diminuiu em relação à quantidade de renda desses trabalhadores que subiu, então podemos definir que essa variação é negativa. Por esse motivo definimos que este bem é um bem inferior. Desta forma, não sabemos a variação da quantidade demandada em relação ao preço, o impacto que isso causará na demanda, pois dependerá dos efeitos substituição e o efeito renda. Olhando para esse efeito substituição para analisar os dois impactos, podemos perceber que, dada a quantidade demandada em relação à renda é negativo, com esse sinal aqui, ele se tornará positivo. O efeito substituição sempre vai ao contrário ao preço, mas podemos prever a magnitude utilizando a desigualdade. Por exemplo, se o seu efeito substituição for maior que o efeito renda, em módulo, podemos afirmar que o bem, a variação da quantidade demandada em relação ao preço, vai se tornar negativo, pois o efeito de substituição é maior que o efeito renda. Dado, se o efeito renda for maior que o efeito substituição, o sinal será ao contrário e a variação da quantidade demandada em relação ao preço será positiva, definidos então que a quantidade demandada em relação ao preço será um bem de Giffen. Dito tudo isso, eu recomendo que os produtores de milho contratem uma empresa de consultoria IBMEX para estimar os efeitos de substituição e o efeito renda. Se o efeito de substituição for maior que o efeito renda, a quantidade demandada em relação ao preço será negativa, definindo como um bem comum. Se o efeito de substituição for menor do que o efeito renda, a quantidade demandada em relação ao preço será positiva, sendo assim um bem de Giffen. É isso, eu agradeço a todos vocês por essa noite linda e a gente se encontra no próximo Microconsultoria. Obrigado. Queda no consumo do brasileiro virou alvo de pesquisa de uma renomada instituição de ensino, IBMEC. A instituição tenta responder o que ocasionou a queda no consumo através de uma pesquisa divulgada na última semana pelo IBGE junto a uma análise econômica. Convidamos Cruella Manquil para tratar sobre o assunto. Boa noite. O
meu nome é Cruella Manquio e estou aqui hoje como convidada do J Micro para falar um pouquinho sobre consumo, o perfil do consumidor e as suas relações com a taxa de juros. O consumidor revela um comportamento interessante no que se diz respeito a decisões de consumo de sua renda em períodos distintos. Em média, o consumidor prefere consumir quantidades de bens iguais em períodos distintos, ao invés de consumir toda a sua renda em um período e não consumir nada no outro período. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Em média, o consumidor tem esse comportamento. Vamos supor, consumir 10 maçãs em janeiro e 10 maçãs em fevereiro, e não consumir 20 maçãs em janeiro e nenhuma maçã em fevereiro. Veremos uma tabela a seguir que provará uma relação interessante no que se diz respeito ao consumo e à taxa de juros. Os alunos do submédio realizaram uma pesquisa que revelaram um resultado muito interessante a respeito do consumo relacionado à taxa de juros, que se mostrou ter uma relação inversa. Vamos analisar esse quadro. No mês 1, a taxa de juros era de 5%, dado um consumo de R$ 631 ao mês. Já no mês 2, a taxa de juros aumentou para 5,3% e o consumo caiu para R$ 620. No mês 3, a taxa de juros teve uma queda e a queda resultou em um aumento do consumo para R$ 645. Comportamentos semelhantes serão observados nos próximos períodos. Pelo que podemos ver pela tabela, podemos concluir que um aumento na taxa de juros resulta em uma diminuição do consumo no período. Ou seja, o consumidor poupa no presente para consumir no futuro, ainda que ele possa consumir a mesma quantidade antes do aumento da taxa de juros. Tal decisão pode estar relacionada, por exemplo, à decisão do consumidor em aplicar a sua renda em um fundo de investimento para que esta renda juros no futuro. Com o rendimento dos juros no futuro, ele vai poder consumir um pedaço da sua renda e ainda assim mais os juros da sua aplicação. Essa é uma decisão racional do consumidor. Da mesma forma ocorrerá quando a taxa de juros cair no período. Quando a taxa de juros cair no período, nós vamos perceber um aumento no consumo. E esse aumento no consumo está relacionado ao mesmo fato quando nós observamos antes do aumento da taxa de juros. Essas decisões, escolhas do consumidor durante o tempo, são denominadas escolhas intertemporais. Bom, por hoje é só. Queria agradecer ao J Micro, ao William e à Fátima por me receberem tão bem. Uma boa noite a todos e até amanhã. E é isso. Outras notícias vocês acompanham no Jornal da Macro logo após a novela das 9. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.